Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs da nossa querida igreja presbiteriana Getsemane. Boa noite para você também que nos acompanha pelo YouTube, de qualquer lugar do nosso país ou do mundo. Seja bem-vindo ao nosso culto virtual. Antes da gente começar o nosso culto, gostaria de pedir que você, se você ainda não é inscrito no canal nosso do YouTube, inscreva-se aqui embaixo. É só você clicar no botãozinho inscrever-se. Você já vai ficar acompanhando todos os vídeos, as coisas que a gente coloca aqui no YouTube. Se você está assistindo já esse vídeo, aproveita e coloca um joinha. Clica no joinha que está aqui embaixo também, para que mais pessoas possam ver os nossos vídeos e os nossos cultos. Você também pode nos seguir nas redes sociais, através do Facebook, do Instagram, do próprio YouTube, onde você já está nos vendo. E se você quiser participar mais a fundo da nossa comunidade, você pode entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Nos nossos grupos de WhatsApp você fica sabendo das atividades da igreja, dos aniversariantes, você pode conversar, compartilhar pedidos de oração. É tudo através dos grupos de WhatsApp, onde a gente tem o nosso contato mais íntimo. Se você quiser entrar, os links vão estar aqui embaixo, você aponta o seu celular para esse quadradinho e ele já vai direcionar você para o grupo de WhatsApp da nossa igreja. Dentro dos nossos grupos de WhatsApp, você recebe os links das reuniões de oração que nós temos durante a semana. Toda segunda-feira e toda quarta-feira nós temos reunião de oração da nossa igreja. Na segunda-feira às 2h30 da tarde e na quarta-feira às 7h30 da noite. Através do grupo de WhatsApp você recebe o link do Zoom, onde você pode se reunir com a gente, compartilhar pedidos de oração, onde a gente tem nosso momento de comunhão também, de podermos nos rever. Também nós temos todo domingo de manhã, através do Zoom, as nossas escolas dominicais, que acontece a partir das 9h30 da manhã, e nos domingos à noite, às 7 horas, você nos encontra aqui no YouTube. Se você é nosso irmão, já é membro da nossa igreja, você pode contribuir também com a gente através dos seus dízimos. E se você não é da igreja ou você já dizima e quer colaborar com ofertas, você também pode fazê-lo através da nossa conta bancária, vai aparecer aqui na tela, e também tem na descrição os dados certinho para você copiar e colar, fazer sua transferência bancária online. Nós agradecemos muito aos irmãos que têm contribuído, não ter deixado faltar nada para o sustento da nossa obra, da nossa igreja. Nós temos a agradecer a você que colabora conosco. Se você também quiser colaborar conosco no culto virtual, você também pode. Hoje nós temos a agradecer a vários irmãos que colaboraram conosco nesse culto, várias participações especiais dos irmãos. Nós aqui que estamos desse lado sentimos muita falta de ver os irmãos, de poder vê-los participando do culto junto com a gente. E hoje nós estamos muito felizes porque temos muitas participações especiais. Então, se você deseja participar, você pode gravar com o celular virado na horizontal, e você pode gravar lendo um texto ou fazendo uma oração, e pode mandar para mim no particular através dos grupos de WhatsApp. Você vai saber que eu estou lá, você pode mandar direto para mim. Vamos iniciar o nosso culto com a canção que a nossa irmã Leiliane está cantando, e vamos adorar ao Senhor nesse tempo precioso. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor.
Aleluia, Jesus. Meu socorro vem de ti. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Confia, de ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Nosso socorro veio do Senhor. Aleluia, Jesus. Vem em nosso favor, ó Deus. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor. Gostaria de abrir junto com os irmãos a palavra do Senhor no Salmo de número 115, onde ela nos diz: honras somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confia. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Até o versículo 9. Como é maravilhoso nós nos enchermos com a palavra do Senhor, desse Deus que nós queremos cultuar no dia de hoje, e o quanto o nosso Senhor é um Deus vivo. Quando o mundo pergunta diante das circunstâncias, quem é o Deus? Onde está o Deus deles, né? E aí nós também temos que fazer um paralelo nosso, mostrando que o nosso Deus é o que vive, o nosso Deus é o que tem vida, o nosso Deus é o que está no céu, mas que governa e de sobremodo natural cuida de tudo aquilo que tem ocorrido em nossa vida e na vida de todas as pessoas. Então, o nosso Deus, quando a palavra nos alerta, ou o salmista nos traz de que o Deus deles, que não fala, que não ouve, que não cheiram, né? E que aqueles que servem a esses deuses, eles acabam se tornando como eles, né? Então, que nós possamos ser pessoas vivas, vivas em Cristo Jesus. Amados, oremos. Pai querido, Pai amado, grandioso, vivo e verdadeiro, justo, fiel, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor, meu Pai, é presente em nossa vida. Te agradecemos pela tua grandiosidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua providência, pelo teu livramento, meu Pai. Te louvamos, meu Pai, porque o Senhor nos resgatou das trevas. Queremos te agradecer, meu Pai, porque apesar de toda essa loucura, de toda essa opressão, pressão, de todo esse pânico, meu Pai, de toda essa angústia, incertezas, o Senhor é quem nos dá esperança, é quem nos dá a certeza de que o amanhã, meu Pai, é melhor do que hoje. O Senhor é aquele que nos faz acreditar, sonhar, lutar, meu Pai, não desistir,
Por isso te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus fiel e justo e verdadeiro. Te louvamos, meu Pai, porque não precisamos perguntar onde o Senhor está, apesar de todas as circunstâncias, porque sabemos quem é o nosso Deus. Meu Pai, obrigado pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Obrigado pela comunhão, obrigado pela tecnologia que nos aproxima, meu Pai. Ao mesmo tempo que, se usarmos ela com bênção, meu Pai, ela sempre nos fortalecerá junto aos demais irmãos. Por isso, Pai, queremos te louvar e te agradecer. Que o Senhor continue no meio de nós, no meio da nossa família, e aceite esse culto, esses momentos de louvor e adoração. Muito obrigado, meu Pai. Que nosso coração se encha de gratidão e alegria pelos benefícios e por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado. No nome santo do Senhor Jesus Cristo é que eu oro, que eu peço e agradeço. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Boa noite a todos, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que bom ter essa oportunidade aqui. É com muita alegria que a gente está aqui para compartilhar mais um culto ao Senhor, né? Que a gente sabe que nós estamos separados, mas também sabemos que estamos unidos no Espírito. A Bíblia fala, né? Jesus fala na sua palavra que Ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E a gente sabe que nesse momento, em muitos momentos, não só nesse, né? A gente fala tanto desse momento que a gente está passando, mas em muitos momentos da nossa vida, o tempo escurece, né? As coisas ficam escuras, ficam difíceis de ver, de entender. Mas quando a gente tem Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele sempre nos ilumina. Ele sempre nos traz alegria, aonde nem muitas vezes tem. Ele sempre nos traz esperança. Ele sempre nos traz, né, a vida nova. Ele sempre renova a nossa vida. E é por isso que a gente louva ao Senhor. E a gente vai louvar o Senhor com o cântico Vim para adorar-te, porque é por isso que a gente está aqui, se reúne aqui, e é por isso que a gente existe, para adorar e bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas e que nos ama, porque deu seu Filho Jesus no nosso lugar. Me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Que o Senhor abençoe todos nós. Boa noite, irmãos. Continuando o nosso momento de louvor. Nesses tempos tão difíceis que nós estamos passando, tem horas que nós nos sentimos cansados, abatidos, desanimados, mas nós não podemos esquecer da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Ela se renova a cada manhã. E é o Senhor que renova nossas forças, é o Senhor que renova a nossa esperança, é o Senhor que nos dá esse renovo, esse suspiro para cada dia. E que nós possamos não nos esquecer daquele que é quem nos fortalece, daquele que nos faz acordar todos os dias com esperança, que dias melhores virão com a graça dele. Que possamos a cada dia nos derramar na presença do Senhor, buscando essa força, buscando a alegria, buscando a sua presença, porque é na presença do Senhor que nós vamos estar mais fortalecidos para poder continuar a caminhada e passar esse amor, essa força para todos que estão ao nosso redor. Possamos cantar esse louvor agora, crendo na misericórdia do Senhor e no seu renovo a cada dia. Eis-me aqui, esperando encontrar tal perdão, só a graça nos dá. Este é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver e posso ouvi-lo convidando-me a crer que este é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleçam as mãos e o coração, diga ao cansado que ele está vindo, está aqui. Ele é quem salva, ele é o Redentor. Por sua graça ele nos libertou. Este é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver e posso ouvi-lo convidando-me a crer que este é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleza
está vindo, está aqui. Fortaleçam as mãos e o coração. Fica alcançado que Ele está vindo, está aqui. Amém, Deus, glória ao Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos fortalece, porque mesmo em dias, ó Deus, em que estamos desesperados, Senhor Deus, o Senhor vem com a tua mão de poder, com a tua palavra, Senhor Deus. O Senhor nos ajuda, Deus, com a tua santa mão e nos cobre, Deus, com a tua paz. Graças te damos, ó Pai, e queremos declarar a Ti, ó Deus, que cremos no Senhor. Que cremos, ó Deus, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos para nos salvar. Que dentro da sua grandiosa mão e tanto poder, o Senhor olhou para nós, teve compaixão de nós, derramou sua misericórdia sobre nós. E por isso nós podemos ter certeza, Pai, e crer em Ti, que diante de tantas dificuldades e de tantas tribulações, podemos crer no Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nestes dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não sejam hinos ou apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti, que as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará.
Pai, renova a nossa fé a cada dia, Deus. Nos ajuda, Pai, a cada dia podemos louvar ao Senhor em meio ao desespero, em meio às incertezas, Senhor Deus. Cremos no Senhor, cremos a Deus no Teu santo sacrifício, Deus. Creio no Senhor, que é Deus em três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos em Ti, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fique agora com uma oração do nosso querido Tiago, que vai nos preparar para a pregação do nosso pastor. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe a nossa família, perdoa os nossos pecados, abençoe todo o mundo da nossa família, até as pessoas que não moram aqui e que moram em outra cidade. Faz como que dê tudo certo, que nenhuma pessoa da nossa família possa pegar o coronavírus, que dê tudo certo e que isso volte logo, porque senão vai piorar cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você se sinta abraçado pelo Espírito Santo, que você se sinta confortado com a sua presença, né, em você. Nós passamos por momentos difíceis, não é verdade? Nunca ficamos tantos dias aí sem as nossas reuniões presenciais na igreja. Estamos há mais de 70 dias fazendo uso da tecnologia e graças a Deus por isso, né? Porque se por um lado não estamos presencialmente unidos, nós sabemos que somos um em Jesus Cristo e o Senhor tem permitido com que os nossos encontros aconteçam, mesmo que de forma online, mesmo através desta gravação, né? Esse culto está sendo gravado e transmitido aí nos canais aí da nossa igreja. Como é que você está enfrentando toda essa situação? Quando as coisas estão bem, nós muitas vezes não pensamos na vida. Quando os dias são dias de paz e tranquilidade, nós muitas vezes curtimos o momento, não é verdade? Por outro lado, quando a gente enfrenta uma adversidade, é o tempo de fazer uma reflexão, é o tempo de meditar. Muitas vezes, né, nós somos forçados a isso, porque ficamos desesperados. E quando o desespero bate, nós muitas vezes trazemos, juntamente com ele, questionamentos. E os questionamentos são: por que Deus? Por que nós estamos enfrentando isso? Qual o significado disso tudo? E quando nós pensamos, né, nesses questionamentos, nós trazemos para nós também um questionamento pessoal. Né? Será que eu estou enfrentando da forma como Deus espera? Será que de fato eu estou sendo diferença na vida das pessoas? É um questionamento legítimo, né? E nós, neste momento aqui de culto, nós vamos fazer uso da palavra de Deus para isso. Um texto que provavelmente você vai pensar assim: de novo, pastor, esse texto? Mas é um texto que traz para nós, né, essa reflexão tão preciosa para enfrentarmos como igreja do Senhor, né, esse momento que estamos de fato passando. Filipenses 1, verso 27, Epístola de Paulo aos Filipenses 1, verso 27, né, o texto para a nossa meditação nesta noite, texto que traz para nós, né, essa possibilidade de refletir acerca do enfrentamento dessa adversidade tão grande. É um texto que é um chamado, de certa forma, para nós, para refletirmos sobre a nossa conduta, refletirmos sobre a vida que de fato nós temos em Cristo, sobre como nós estamos ou não estamos passando esta vida, passando esses princípios para as pessoas. Né? De fato, a gente precisa fazer a avaliação se estamos vivendo ou se não estamos vivendo esses princípios para nós. O texto nos diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. É um chamado. Para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei. É um chamado que Deus tem para nós. Falando um pouquinho da carta, é sempre bom a gente situar. Ela é escrita por Paulo aproximadamente no ano 62 depois de Cristo,
quase que 100% de certeza escrita enquanto Paulo estava em Roma. Quem eram os seus receptores? Aqui a gente já tem uma informação muito interessante, né, para a gente aplicar essa carta nas nossas vidas. A igreja de Filipos, uma igreja que foi fundada por Paulo, Silas e Timóteo, aproximadamente entre os anos 48 e 49 depois de Cristo. Uma igreja que ela era composta quase que em 100% dos seus membros de gentílicos, ou seja, de gente que em um determinado momento da vida conheceu a Jesus. Gente que não nasceu, não teve berço evangélico, vamos dizer assim, não teve o seu nascimento, não teve a sua vida desde a tenra infância, né, onde a pessoa se enxerga como um cristão. Eu, né, tive uma experiência diferente. Eu me enxergo como um cristão presbiteriano desde, né, de que eu era um bebezinho, desde quando a minha mãe, pela graça de Deus, me levou lá para ser batizado na igreja. Né? Mas essa igreja de Filipos era composta de pessoas que muitas delas conheceram o Evangelho de Jesus depois de adultas. Então, quando você conhece o Evangelho depois de adulto, você tem com você um estilo de vida que é muito próprio de quem não conhece o Evangelho. É um estilo de vida onde talvez você tenha sido ensinado assim, olha, os princípios são os meus princípios, os valores são os meus valores. Mas quando você se rende ao Evangelho, você percebe que Jesus, ele tem um chamado para nós. E esse chamado está claro nesse texto. Vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Né? Então isso aqui já é uma informação muito interessante. Uma igreja composta, né, quase que na sua totalidade de gentílicos. Né? E fundada aí, como eu disse, por Paulo, Silas e Timóteo. Quais são as ênfases dessa carta? Essa é uma carta conhecida como a carta da alegria. Né? E a ênfase, né, algumas delas eu vou destacar aqui, a parceria de Paulo e os filipenses no Evangelho. Se por um lado esses homens, muitos deles não vieram de berço, né, cristão, né, eles participavam muito na obra do Evangelho junto com Paulo. Uma outra ênfase era que Paulo vai dizer que Cristo é absolutamente fundamental para toda a vida, né, do início ao fim. Ou seja, a partir do momento em que aqueles homens, que aquela igreja teve o seu conhecimento acerca da vida de Jesus, teve o seu início, teve o seu batismo com Cristo, Cristo é excepcionalmente, né, completamente essencial para a vida. Conhecer a Cristo, uma outra ênfase, tornando-se como Ele em sua morte. Então a gente percebe aqui que através dessa carta, Paulo está dizendo para aqueles cristãos e também para nós, que o conhecer a Cristo e o transformar-se cada dia mais, né, em um homem e uma mulher parecido com Cristo é essencial para as nossas vidas. Aqui a gente começa a perceber, né, que Jesus ele entra na nossa vida não para que a gente tenha apenas acúmulo de informação, mas para que nós sejamos de fato transformados. Uma outra ênfase que alegrar-se em Cristo é algo que acontece na vida do cristão, mesmo quando ele passa por dificuldades. Então, se nós temos vida em Cristo, nós precisamos ainda cultivar essa alegria, porque a nossa alegria está fundamentada nele. Ele é o fundamento da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa fé. Então, mesmo quando nós passamos por dificuldades, mesmo quando enfrentamos aí a Covid-19, nós não perdemos a nossa alegria, nós não perdemos a nossa fé, nós não perdemos a nossa esperança. E essa carta também vem para falar de uma forma muito direta acerca da unidade, a unidade por meio da humildade e do amor. Então a gente começa a perceber que de fato Cristo nos uniu, que existe de fato uma união entre nós, uma união que não deve ser quebrada em momento nenhum, porque ela está vinculada a Jesus, a certeza e a busca do prêmio final. Ou seja, para aqueles que de fato descansam em Cristo, para aqueles que de fato confiam nele, né, o estilo de vida, o chamado, né, respondido por cada um de nós, ele vai demonstrar, né, a importância que nós damos para essa unidade. Nós somos membros da Igreja Presbiteriana Getsemane e precisamos, à luz, né, destas ênfases aqui, entender que nós somos membros desta igreja porque Cristo nos colocou aqui. E isso é algo muito forte, é algo muito... tem muita... muito amor, tem muita dignidade nisso, né?
a gente descansa em saber que nós estamos aqui não pela nossa própria escolha, mas pela escolha de Cristo. Isso tem muito significado. Interessante, falando sobre essa carta, eu gosto do livro de dois autores, Gordon Fee e Douglas Stuart, e eles dizem o seguinte, que nesta carta nós vemos Paulo falar daquilo que era mais importante para ele, Cristo crucificado e ressuscitado dos mortos, a sua história que é brevemente recontada no capítulo 2, dos versos 5 a 11, texto conhecido como o hino de Cristo. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então esses homens, esses estudiosos aqui da Bíblia, pessoas que se debruçam em cima da Escritura, eles vão dizer que aqui Paulo fala daquilo que era mais importante para ele, Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Então, gostaria de refletir acerca do momento que nós estamos vivendo, com base nesse texto, e eu quero dividir esse texto aqui em pelo menos duas partes. A primeira parte é quando Paulo diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei. É um texto, é um verbo aqui que ele está no presente imperativo, isso é uma ordem. Paulo está dizendo, vivam. Isso aqui é um chamado para nós. O nosso estilo de vida deve ser um estilo de vida diferente daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Nós não somos chamados a ter uma certa liberdade no sentido de que a vida é minha e eu faço dela aquilo que eu quiser. Não, nós fomos comprados por preço e a gente sabe o preço que foi pago por Jesus. O seu sangue foi derramado por nós na cruz do Calvário, para que fôssemos de fato o seu povo. Eu estou relendo aqui um livro sobre o Antigo Testamento e os autores dizem que de fato quando Deus entra na vida de Abraão, ele entra com um chamado, e esse chamado é graça. Quando você olha para a vida deste patriarca Abraão, lá em Gênesis 12, você percebe que Deus chama um homem que vinha de uma vida completamente diferente. Ele não era completamente perfeito. Abraão, ele vem de um contexto politeísta. Ele vem de um povo lá de Ur dos Caldeus, onde culturalmente falando as pessoas adoravam a vários deuses. E quando Deus entra na vida de Abraão, ele entra com a sua graça e ele entra chamando Abraão para uma vida diferente. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. É como se Paulo estivesse dizendo e nos fazendo relembrar, olha, nós fazemos parte daquele povo, da aliança, o povo que foi chamado por Deus. Lembra de Abraão? E a gente precisa entender. Então, essa vida é um chamado. E eu acredito, meus irmãos, que nós estamos passando por um momento ímpar nas nossas histórias. A gente já vem falando isso em várias ocasiões. E a gente precisa parar e fazer aquela reflexão. Como eu sairei dessa crise? Porque, pela graça de Deus, essa crise vai passar. Quando esse isolamento social terminar, quando nós voltarmos aos nossos encontros presenciais na igreja, eu fico imaginando aqui um momento de muita alegria, quando a gente voltar no culto, o nosso primeiro culto, com celebração da ceia do Senhor, com os nossos abraços aí uns aos outros, com lágrimas sendo derramadas aí de alegria. Mas a gente precisa refletir como nós seremos, quem nós seremos. Tomara que essa crise toda venha para fazer a gente refletir acerca da nossa própria vida. Quando a gente passa por uma situação dessas, uma adversidade desse tamanho, dessa proporção, a gente precisa parar e pensar o que ela trará para mim, na verdade, de aprendizado. Esses dias nós assistimos aqui em casa um filme de 1995, Eu acredito que a grande parte de nós todos aqui conhece o filme do Tom Hanks, Náufrago. E é interessante ali o que acontece na história do filme. Eu não quero aqui dar aqui um spoiler, como o pessoal diz hoje em dia, mas eu vou comentar acerca desse filme porque certamente quase todo mundo já assistiu. Tom Hanks, ele é um empregado da FedEx, da empresa de como se fosse os Correios lá nos Estados Unidos, e fazendo uma viagem ali, perto dos dias do Natal, perto da véspera do Natal, o avião dele cai no mar e ele fica perdido. Ele pega ali uma boia salva-vidas, e ele consegue se salvar e ele acorda em uma ilha. Ele passa mais de 1.500 dias, quase 5 anos. E depois, na história do filme, ele
se cansa de esperar e ele constrói ali uma jangada de madeira e ele sai e ele é encontrado por um navio no meio do mar, depois de enfrentar aí muitas crises, né, depois aí de enfrentar muitas tempestades. E ele, depois de ser resgatado, ele tem um recomeço. E o filme termina de uma forma triste. Porque antes, né, de acontecer essa tragédia, ele se despede da sua noiva. E quando ele volta, né, as pessoas, né, tinham dado ele como morto, né, a morte dele como algo completamente crível. E aí o que acontece? A vida da moça seguiu, né? Como aquela expressão que as pessoas usam muito, né? A fila andou e ela se casou e ela teve a sua filha. E Tom Hanks se vê ali, né? Agora que ele foi resgatado, a sua esperança quebrou e ele tem que seguir com a vida dele. E o filme termina, né, com ele perdido em uma encruzilhada. E a mensagem que esse final traz é que ele estava perdido, mas que ele tinha que recomeçar a sua vida, né? De certa forma, isso aconteceu na vida dos cristãos filipenses, porque muitos não vieram de berço, né, com o conhecimento do Evangelho. Mas eles estavam ali em um momento onde eles conheceram a nova realidade. Assim como Tom Hanks ele teve que se deparar com uma realidade diferente, nós também, né, precisamos entender que isso já aconteceu nas nossas vidas. Em um certo momento estávamos perdidos. Depois que Cristo entra na nossa vida, nós não estamos mais perdidos. E se nós não estamos mais perdidos porque Cristo entrou na nossa vida, meu irmão, a gente precisa fazer uma reflexão muito séria aqui. Por que muitas vezes nós andamos completamente desanimados? Por que nós andamos completamente tristes? Por que nós olhamos, né, para essa crise e muitas vezes nós temos menos esperança do que amigos nossos que não conhecem o Evangelho? Parece que eles têm mais esperança e mais fé nas nossas vidas. Daí a gente precisa, então, à luz desse texto, responder como que eu tenho enxergado e como tem sido a minha resposta, né, a esse chamado. Vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Como nós estamos hoje? Qual é o nosso atual estilo de vida? Estou fazendo a releitura de um livro que eu já deixo aqui recomendado para você ler, um livro do pastor norte-americano Peter Scazzero, chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Ele trabalha uma grande verdade nesse livro. Não dá para sermos maduros espiritualmente se não tivermos maturidade também nas nossas emoções, no lidar com as nossas emoções, né? E ele, nesse livro, ele diz que muitas vezes nós agimos com base na nossa cultura e na nossa origem familiar, ao ponto em que a nossa vida deveria ser diferente. Nós deveríamos agir, né? O nosso estilo de vida deveria ser relacionado à nossa nova vida em Cristo. E ele também vai deixar isso claro quando ele fala da questão de pessoas que desistiram da fé. E quando eu olho para a situação que nós estamos enfrentando, quando eu converso com outros pastores, a gente tem refletido e muitas vezes a pergunta é como a igreja será após essa pandemia, após esse isolamento social. E eu já falei e também já ouvi de que algumas pessoas talvez desanimem e se afastem da igreja, né? Ao passo que algumas outras que tempos atrás se desanimaram, elas voltem, porque agora elas enxergam através dessa dificuldade a sua pequenez, a necessidade que de fato elas têm de Deus, né? Mas se a pessoa não tem e nunca teve uma vida transformada, existe aí um risco da pessoa se afastar. E ele fala disso nesse livro e ele vai chamar esse problema de desertores da igreja. Ele vai fazer uma pergunta e trazer uma resposta. Por que muitas pessoas que conheceram o Evangelho em algum momento da vida se afastaram, e se afastaram de Deus e se afastaram da igreja? E ele diz algo muito interessante, abre aspas. Essas pessoas se cansaram da companhia de cristãos que, independentemente do seu conhecimento de Deus, do seu envolvimento com a igreja ou com o seu zelo, eram pessoas exasperadas, compulsivas, opiniáticas, defensivas, orgulhosas e ocupadas demais para amar o Jesus que professavam. E aí ele diz, faz uma afirmação aqui muito dura de ouvir: ser cristão parecia mais problema que solução.
E aí ele finaliza: Starbucks e o jornal New York Times pareciam melhor companhia para as manhãs de domingo. Então, o que eu quero trazer e por que eu estou dizendo isso? Porque o chamado que o Evangelho traz, o chamado que este verso tão importante aqui, que faz parte da Bíblia, que faz parte da revelação de Deus para nós, né, é um chamado que tem que fazer a gente refletir. Será que eu tenho acumulado informação ou eu tenho de fato vivido uma vida transformada? Será que de fato as pessoas olham para mim e enxergam uma pessoa problemática? E meus irmãos, como nós temos visto isso nesses dias? Se você tem conta no Facebook, certamente você já deve estar aí cansado de ver tanta crítica, de ver tanta briga, e muitas vezes as brigas vêm por meio dos cristãos. Eu nunca me esqueço de um comentário que eu ouvi certa vez sobre um post, sobre uma frase que foi colocada ali no Facebook por um pastor. O pastor colocou lá uma frase para trazer ali uma discussão, para trazer uma polêmica, e aquilo virou uma briga tão grande, né? E aí eu estava olhando alguns comentários e eu vi um comentário de um rapaz dizendo o seguinte: por isso é que eu não sou mais crente, por isso é que eu saí da igreja, porque vocês não sabem fazer outra coisa a não ser brigar. Eu nunca mais esqueci desse comentário, né? E o Peter Scazzero, ele vai falar dessa questão, né? Ele vai trazer esse problema, essa problemática. Ele diz que para sermos quem Cristo deseja que nós sejamos, nós precisamos então dessa maturidade. Meus irmãos, o que o mundo está precisando é enxergar Cristo. E Cristo não vai vir, né, em pessoa, porque ele tem representantes aqui, né? Ele virá ainda, certamente. A Bíblia fala da sua segunda vinda, isso é certo, eu não duvido disso, isso é bíblico. Mas Cristo, ele chamou a mim e chamou a você para que através das nossas vidas, para que o nosso estilo de vida demonstre então quem ele é. Ser cristão é ser um seguidor dele, e eu preciso então refletir para perceber, né, se de fato eu estou obedecendo Jesus. Eu estou vivendo por modo digno do Evangelho de Cristo? As pessoas estão necessitadas de Jesus. E pela graça, as igrejas estarão cheias. Eu oro para que isso aconteça. Ao final deste isolamento social, que a gente tenha lá, em cada culto, em cada reunião, pessoas que estão ali na igreja procurando saber quem é esse Jesus. Procurando saber quem é Deus. E as pessoas querem enxergar esse Jesus em mim e em você. Antes de ler as Bíblias, as pessoas lerão as nossas vidas. A gente sabe disso e a gente precisa refletir acerca disso. E é muito interessante também que o Peter Scazzero vai dizer que quando as pessoas se tornam desertoras da igreja, porque elas não viram, né, por exemplo, os frutos do Espírito. Paulo também vai trabalhar disso em Gálatas, né? Quais são os frutos do Espírito? Eu vou até fazer uso do livro dele aqui, porque ele coloca algo fantástico, e ele diz o seguinte: nós sabemos, né, Gálatas vai dizer amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então eu quero trazer aqui o que ele coloca para você refletir se isso tem sido realidade na sua vida. O que é amor? Afeição pelos outros. Então pense nas suas palavras, pense nas suas ações, pense no seu estilo de vida como um todo. Você tem demonstrado afeição pelas pessoas? Alegria, ou seja, exuberância a respeito da vida. A alegria de Jesus está em nós. Mesmo enfrentando dificuldades, nós temos passado essa mensagem de que existe condição, existe possibilidade de fato de sermos alegres. Paz, ou seja, tranquilidade. Isso tem marcado a nossa vida. A gente consegue deitar a nossa cabeça no travesseiro e por mais que a gente enfrente dificuldades, a gente consegue agradecer a Deus. Paciência, ou seja, disposição em manter-se fiel. Temos sido pacientes, somos fiéis. Amabilidade, ou seja, o senso de compaixão no coração. Bondade, aquela convicção de que uma santidade básica permeia coisas e pessoas. Fidelidade, ou seja, envolvimento em compromissos leais. Mansidão, não precisar forçar o nosso caminho na vida. E domínio próprio, capacidade de empregar energias sabiamente. Meus irmãos, a gente precisa refletir acerca disso, porque temos uma oportunidade ímpar nas nossas mãos.
As pessoas sairão desta pandemia, né, com muita fome de Deus. E as pessoas esperam ver Deus através dos seus seguidores, através de nós. Então ele menciona os frutos do Espírito e Escaseiro ainda diz, né, algo que deve fazer parte da nossa reflexão. Por que que muitas pessoas, né, saíram das igrejas? Ele vai dizer, porque uma espiritualidade rasa, quando ela faz parte da igreja, ela não produz qualquer profunda mudança de vida em Cristo, nele e nas outras pessoas. E ele conta a história do seu pai. Ele diz que o pai dele era uma pessoa muito fria emocionalmente, né? O pai dele foi casado com a sua mãe por muitos anos, mas ela vivia uma vida de tristeza, porque ele não se abria, porque ele não demonstrava alegria, mas ele todo domingo estava na igreja. E ali ele vai usar o exemplo do próprio pai para dizer, olha, ele estava o tempo todo ali, mas ele tinha, né, cada vez mais acúmulo de informação, mas essa vida não demonstrava nenhuma transformação. Então, não somos chamados, irmãos, a apenas termos uma vida de acúmulo de informação sobre Deus, mas o chamado que Deus tem, e o chamado que está implícito em Filipenses 1:27, é para que nós vivamos, é para que o nosso estilo de vida seja transformado. O Tom Hanks, ele se vê então ali em uma encruzilhada e ele se vê na obrigação de escolher um caminho para a vida. Escolha você também, daqui para frente. Não, a gente não precisa esperar esse isolamento social terminar, mas que o nosso pedido a Deus, o nosso clamor seja que, Senhor, quando este momento terminar, quando a vida voltar à sua normalidade, pela graça do Senhor isso vai acontecer, e logo que nós saiamos dessa crise diferentes, que nós saiamos transformados. A segunda parte do versículo diz, né, depois do chamado para vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, com qual finalidade? Ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui pelo menos 3 palavras, né, saltam à minha mente quando eu leio essa parte B desse versículo 27. Para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vocês. Paulo está dizendo, olha, lembrem-se do testemunho que vocês têm que passar. Então eu preciso dessa maturidade, você precisa dessa maturidade espiritual. E o Escaseiro vai dizer algo que a cada dia que passa tem ficado mais claro no meio dessa crise da Covid-19. Nós precisamos também, né, de uma maturidade nas nossas emoções, na nossa vida, para que a gente viva de fato isso que Deus quer. Eu preciso então colocar as minhas emoções nas mãos do Senhor para que de fato aquilo que esteja enchendo a minha vida seja a alegria de Deus. Ele vai dizer nessa carta, alegrai-vos, Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Uma pessoa emocionalmente matura, ela não percebe isso, e ela, mesmo com o conhecimento da Bíblia, mesmo com o conhecimento do Evangelho, ela vive uma vida de infelicidade, e não é esse o chamado de Deus para nós. Se é imperativo viver acima de tudo por modo digno do Evangelho, se você continuar a ler Filipenses, você vai ver, pelo menos em 2 ocasiões, outros imperativos. Alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Então, eu preciso dessa maturidade, né? E através desta maturidade, eu estarei ali dando um bom testemunho. Para que as pessoas, olhando para nós, ou ouvindo acerca da nossa vida, né, no tocante a vós outros, elas percebam o nosso testemunho, e esse testemunho é que nós temos perseverança. Quando Paulo diz, no tocante a vós outros, né, que estáis firmes, firmeza, perseverança, e firmes, né, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então a primeira palavra que essa parte B do versículo salta aos meus olhos é a questão do testemunho. Filipenses 1:27 também está dizendo, Deus entrou na sua vida e Ele espera que você dê um bom testemunho, para que, ou estando ausente, né, ou indo ver-vos, no tocante a vocês, que vocês estejam dando um bom testemunho, que vocês estão firmes.
Muitos irmãos estão desanimados. E a Bíblia diz que nós devemos consolar, nós devemos procurar, nós devemos cuidar daqueles que estão nessa situação. Por quê? Porque a perseverança também é algo que deve fazer parte das nossas vidas. E aqui a questão da unidade, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esses dias eu estive conversando com um outro pastor e ele trouxe uma questão que até então eu não tinha pensado. Ele disse assim: estou preocupado com os irmãos da minha igreja. Ele falou, eu disse, por quê? Ele falou, porque eu não tenho jeito para fazer live. Me desculpa, meu irmão, mas eu não tenho jeito para isso. Eu não consigo, eu não tenho essa naturalidade, eu não tenho esse conhecimento. E aí ele falou com um ar de preocupação, e isso me traz muita preocupação. Eu falei, por que, meu irmão? Ele disse, porque se por um lado eu não faço, tem outros irmãos que estão fazendo, e tem muitos membros da minha igreja que ficam ávidos por receber essas informações, e já recebi até críticas porque eu não faço. Ah, pastor, você não faz, então eu tenho que ouvir do outro. E aqui, meus irmãos, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque isso me fez refletir também. Cuidado com excesso de lives. Cuidado com excesso de reuniões virtuais. Cuidado para que você não comece a querer olhar para outra igreja e achando, ela é melhor do que a minha. Por quê? Porque você foi chamado para fazer parte da igreja onde você está. Se você é membro da igreja presbiteriana Getsemane, você foi chamado por Deus para fazer parte dela. Agora, muitas vezes, a gente percebe aí alguns irmãos compartilhando, olha, vai ter reunião da igreja tal, olha, vai ter daquela outra. Só que tem o seguinte, você não faz parte da igreja tal e nem daquela outra, você faz parte da igreja onde Deus te colocou. Então, sirva onde Deus te colocou. É isso que Filipenses está dizendo. Então, a gente precisa entender que nós somos chamados por Deus a viver. O nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida pautado por aquilo que nos foi trazido por Cristo. E a gente também tem que lutar para dar um bom testemunho. Nós precisamos ser perseverantes, precisamos cuidar dessa unidade. Quando eu digo que a gente precisa cuidar do excesso de lives e reuniões virtuais, eu não quero apenas aqui trazer uma crítica. E o pastor Alexandre está dizendo que é problema, que é pecado a gente participar. Não, é bom. E a gente precisa orar. Mas lembre-se de uma coisa muito importante. Você não é chamado a simplesmente ter cada vez mais e ter em excesso informação. O chamado de Deus para a sua vida é transformação. E essa transformação se dá dentro do contexto aonde Deus te colocou. Essa informação Deus quer ver acontecendo através da vida dos irmãos que Deus colocou na sua vida. Eu quero encerrar aqui colocando algo que aconteceu com a minha própria vida quando eu cheguei aqui na cidade de Botucatu. Cheguei na cidade e eu lembro de um irmão em uma reunião de presbitério dizendo assim, meu irmão, se não fosse por mim você não estaria aqui, E eu respondi com ele, falei, meu irmão, eu creio que se eu estou aqui na cidade de Botucatu, eu estou porque Deus me trouxe. Pode até ter usado a sua vida, mas eu não estou aqui por sua causa, eu estou porque Deus me colocou aqui. Porque é o Senhor quem está no controle das nossas vidas, e você precisa crer nisso. Não brinque com isso. Sirva a Deus no contexto no qual Ele te colocou. Se Ele te colocou aqui na Igreja Presbiteriana Getsemane, sirva a Ele aqui. Que você possa de fato orar pelas outras igrejas como nós oramos. Mas nós estamos aqui porque Deus quer que entendamos que Ele que fez com que isso acontecesse. E que a gente possa viver essa vida por modo digno do Evangelho de Cristo para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo chamado que o Senhor tem para nós e que de fato o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê coragem e intrepidez para de fato vivermos por modo digno do Evangelho de Jesus. Para que as pessoas olhando para nós, ou ouvindo falar acerca do nosso procedimento, elas enxerguem um bom testemunho, enxerguem que somos perseverantes, enxerguem que nós lutamos pela unidade e que nós valorizamos a vida uns dos outros, porque é isso que o Senhor espera, é isso que o Senhor deixa claro na Tua palavra. Oramos, clamando ao Senhor, Pai, mais uma vez, que perdoe os nossos pecados e nos dê sabedoria
para que esta vida seja de fato a nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas e sobre todo o povo do Senhor hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que você tenha uma semana de graça e que nessa semana Jesus continue a transformar a sua vida. Coloque-se nas suas mãos para que isso aconteça. Deus te abençoe.